Fala galera, o tema hoje é os 10 leprosos, está no livro de Lucas 17, capítulo 11, onde a Bíblia ela conta a história onde havia 10 rapazes que eram leprosos que residiam numa cidade chamada Samaria. E que essas pessoas, quando Jesus ia passando, ele gritou para que Jesus tivesse misericórdia, e a Bíblia fala que Jesus manda que ele vá até o sacerdote. Quando ele estava aí na presença do sacerdote, eles foram curados. E o que acontece? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho na história para entender o que realmente aconteceu. A Bíblia ela conta a história de um homem que Deus ele faz aliança, nesse caso Abraão, e esse Abraão ele teria 2 filhos, e a promessa era a seguinte, que em Abraão seria bendito todas as nações da terra. Beleza, agora vamos entender. Abraão tem 2 filhos, ele tem um chamado Isaac e outro chamado Ismael. E Isaac é o chamado filho da promessa. E o que acontece? Esse Isaac também vai ter 2 filhos. Um chamado Jacó e outro chamado Esaú. E Jacó é o filho da promessa. O que acontece? Só que esse Jacó também agora tem 12 filhos, que vai ser chamado as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos de Israel, logo no começo, a Bíblia ela fala que Deus ele vai levantar um rei, esse rei se chama Saul. Só que Saul desobedece a Deus e Deus ele agora vai escolher um novo rei. E ele levanta agora Davi, um rei segundo o coração de Deus. E Deus promete que em Davi seria, o reino de Davi seria eterno. Não na pessoa de Davi, mas quem viesse pode Davi. E aí tem Salomão, e Salomão desobedece a Deus. E quando Salomão desobedece e comete pecados terríveis aos olhos de Deus, o que acontece? Deus ele vai dividir o Israel em 2 partes. A primeira parte se chama a parte do norte, que é representado por 10 tribos. Essa parte do norte passaria mais tarde a ser chamado de Samaria. E a parte do sul, que é 2 tribos, onde ela é composta de Judá e Efraim, que é o filho mais novo de José. Ou seja, as 12 tribos foram divididas em 2 partes. A parte do norte tem 10 tribos e a parte do sul, 2 tribos, são chamadas 2 casas de Israel. Agora vamos voltar um pouco também na história para entender aí sobre esses 10 leprosos. Aí já é a história de um outro profeta chamado Eliseu, e que ele vai curar a lepra de um homem chamado Naamã. E Naamã ele era um general sírio e que tinha lepra, e ele vai até o encontro desse homem. E a Bíblia ela fala que ele manda que ele vai de 7 mergulhos no rio para que de repente ele seja purificado, e ele cumpre aquilo que o profeta tinha dito e ele é purificado. E o profeta traz para ele presente e ele não aceita, e o profeta traz para ele dinheiro e ele não aceita. E ele tinha agora um ajudante, um chamado Geazi, e esse homem vai e ele pega aquilo que o profeta havia recusado. E agora ele vai amaldiçoar esse rapaz. Ele diz: olha, a lepra que estava sobre ele vai ficar agora com você e sua descendência. E onde ele morava? O profeta morava na cidade de Samaria. Cerca de 700 anos mais tarde, Jesus vem para aquela cidade e encontra 10 leprosos. 10 leprosos representavam uma de cada tribo de Israel. E aí, para entender isso melhor, a gente precisa ir agora para aquilo que está no livro de Atos, quando a Bíblia ela fala que Deus ele falando com Pedro, e eu já expliquei que Pedro lá não é Pedro, ele representa a igreja, e por 3 vezes a Bíblia fala que desce um lençol com diversos animais impuros, e a Bíblia fala: Pedro, mata e come. E ele diz: não, de forma nenhuma, jamais coloquei algo impuro na minha boca. Era uma parábola, mas Pedro não estava entendendo. Segunda vez: Pedro, mata e come. E ele diz: jamais coloquei algo impuro na minha boca. E pela 3ª vez ele falou: Pedro, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. E aí Pedro, ainda sem entender, segundo a Bíblia, e de repente o Espírito Santo falou com ele: está vindo um rapaz aqui te buscar, e quando ele chegar não hesite, vá com ele, porque eu o enviei. E quando ele vai até esse local, ele encontra um rapaz chamado Cornélio, que vai contar a história, e Pedro vai entender que aqueles animais, ele representava na verdade povos gentios, que é
os 10 leprosos. Então, para que a gente entenda a lepra, a gente precisa entender o que é a lepra hoje. Tipo, existe uma doença chamada Hanseníase, que na verdade é uma doença que ela vai deixar o corpo, a parte acometida, tipo meio esbranquiçada e como se ela estivesse morta. Dizem que se você colocar, furar ela, você não sente. Se você queimar, você não sente. Ou seja, essa parte perde a sensibilidade. Entendeu? Agora, o que é um homem leproso, espiritualmente falando, como a Bíblia ela explica por intermédio de Paulo, que nós fazemos parte de um só corpo e somos membros desse corpo. Então, se uma pessoa está passando por algo ruim e eu não me sensibilizo pela situação dela, é óbvio que eu estou com lepra. É disso que ele está falando. Então, imagine alguém que está passando por algo terrível ou está sendo injustiçado e eu não me levanto para manifestar, é porque eu estou com lepra. Por isso que os leprosos eles não podem herdar o reino do céu. Por isso que os leprosos eles não podiam entrar no arraiá. Por quê? Porque na verdade eles não conseguiam se colocar no lugar do próximo. E o próprio Jesus havia explicado que para você entrar no reino você precisava amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Existe uma história que eu conto sempre, que é a história do bom samaritano, onde o cara faz uma pergunta direta e Jesus dá uma resposta mais direta, mas ele ainda finge que não entende. Senhor, o que eu faço para dar o reino do céu? Ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. E ele pergunta, quem é meu próximo? E aí Jesus diz, um rapaz vai descendo até Jericó. E ele encontra um monte de bandido que vai roubar tudo que ele tem e vai espancar e deixar ele semi-morto. E a Bíblia fala, e vai passando agora um samaritano e ele passa de longe. E vai passando agora um levita e ele passa de longe. E vai passando agora um samaritano, ou seja, alguém que foi purificado da lepra. E a Bíblia fala que dos três, o único que para dar socorro era o samaritano. E aí Jesus pergunta, qual desses você acha que é o próximo? O fariseu responde, aquele que agiu de misericórdia. E Jesus diz, então vai lá, imita ele. Jesus não mandou imitar o levita, Jesus não mandou imitar o sacerdote. Por quê? Porque eles tinham religião, mas não tinham amor no coração. Eles não conseguiam se colocar no lugar do outro, ou seja, estava com lepra. Quando o general, ele vai até a presença do profeta, agora imagina, por que ele foi curado da lepra? Ele era um general do exército, e o que isso significa? Quantas famílias ele não fez chorar? Quantas mães ele de repente não tirou os filhos dela, não matou? Inclusive existe uma história sobre que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, que muitos ex-combatentes, alguns deles estão tirando a própria vida, outros estão morando na rua e eles estão, sei lá, alguns utilizando drogas. Por quê? Porque são barbaridades que às vezes essas pessoas fazem e que às vezes pelo fato de ser um soldado e que precisa obedecer uma ordem, quando na verdade ele foi convocado ou se alistou, talvez na visão dele ele ia para lá para lutar contra o inimigo e chegar lá matar tipo crianças, matar mulheres em defesa e tal. De repente alguém faz isso por uma ordem, mas quando ele volta para casa não consegue ser o mesmo. E aí a vida dessas pessoas se transforma em inferno. Durante alguns poucos anos, muitos dos ex-combatentes norte-americanos têm tirado a própria vida, outros têm vivido na rua, outros têm procurado drogas, coisas do tipo, para com certeza tentar de alguma forma amenizar a dor que ele está sentindo, porque ser humano não nasceu para isso, para estar tirando a vida de ninguém. Então, os 10 leprosos falam sobre isso. Então, na verdade, Jesus ele curou, ele purificou as 12 ou as 10 tribos que representavam na verdade o povo gentil. E isso a gente só vai entender quando você vai para o livro de Atos dos Apóstolos, quando chega lá e ele percebe que o Espírito Santo de Deus já estava se manifestando. Pedro não foi lá para ensinar nada, Pedro foi lá para aprender que Deus ele age como ele quer, quem ele quer, da forma que ele quer, porque ele é Deus. E quando Pedro achava que só poderia existir salvação dentro de Israel,
E ele estava mostrando, não, esse aqui é o cumprimento daquilo que o Messias te falou lá atrás, que ele tinha ovelhas em outros apriscos. Valeu? Forte abraço, até a próxima e fica com Deus.